Se apresentar, falar seu nome, o nome dos seus pais, a data de nascimento e onde o senhor nasceu. Bem, meu nome é Paulo Regulus Neves Freire, eu sou filho de Joaquim Temístocles Freire, nascido no Rio Grande do Norte, e de Edeltrudes Neves Freire, nascida no Recife, Pernambuco, e ambos, obviamente, falecidos. Seria uma coincidência muito feliz que não. Meu nome é Paulo Freire, quer dizer, eu já disse o meu nome inteiro e sou conhecido como Paulo Freire. Nasci em 19 de setembro de 1921, no Recife. Queria primeiro que o senhor falasse sobre a sua infância, da relação com a família, o cotidiano, as brincadeiras. Bem, eu nasci, como acabo de dizer, em 1921 e, portanto, na década que viveu a primeira grande experiência de quebra da economia capitalista, quer dizer, foi exatamente na década em que começou a grande crise de 29, e isso teve uma influência grande, ou uma repercussão grande sobre minha família. Minha família é uma família de classe média, relativamente bem aquinhoada, e que sofre um impacto grande com a grande crise capitalista. De tal maneira que meu pai era oficial da Polícia Militar de Pernambuco, mas um homem também de classe média do Rio Grande do Norte, e a família pelo lado de minha mãe tinha uma situação econômica melhor. Mas a crise de 29 incide exatamente sobre esse lado materno, e isso provocou na família a experiência de certas necessidades básicas. Quer dizer, num primeiro momento, a repercussão da crise, como era normal, afeta certos gostos supérfluos. Quer dizer, então, se a família de minha mãe costumava ter na velha casa grande onde eu nasci, no estado do Encanamento, no Recife, se a velha casa grande recebia 2 vezes por mês amigos para um almoço, começou a rarear isso. Eu sei que quando eu tinha em 26, por exemplo, não, 27, a coisa já não ia nada bem, e a situação começou a se agravar, e a gente começou a ter cortes maiores. Depois de 29, quer dizer, a partir dos primeiros anos de 30, as dificuldades eram tais que eu pelo menos me lembro de que nós começamos a ter uma experiência, mesmo que discreta, ainda não tão dramática, mas uma certa experiência de limitação ou de diminuição na própria comida em casa. Quer dizer, passamos a comer menos. E isso tudo era compensado pelas fruteiras, pelos frutos, não? Pelas árvores frutíferas que nós tínhamos não apenas no quintal da nossa casa, mas também nos outros quintais. Mas em 34 a coisa se agravou de tal maneira, não, em 32 a coisa se agravou de tal maneira que a gente foi obrigado, minha avó perdeu essa casa grande onde eu nascera, era Casa Amarela, e com um grande sítio, não houve possibilidade de recuperá-la, e dessa maneira nós fomos obrigados, a família, eu era menino, foi obrigada a largar o Recife, a se adentrar
um pouco para o interior, numa espécie assim de solução mágica que a família dava para ver se saindo do centro urbano mais forte era possível sobreviver. E aí então minha família se muda de Jaboatão, do Recife para Jaboatão, que é uma cidade a 18 quilômetros do Recife. Ela hoje, apesar de manter sua autonomia política, ela hoje está a 3 minutos, não 3, mas está a 10, 15 minutos do centro do Recife. É uma cidade quase que um prolongamento do Recife, mesmo que seja autônoma, que tenha a sua política, seu governo municipal. Naquela época, ir a Jaboatão era uma espécie de viagem. Eu me lembro do dia da mudança, eu fui com meu pai no caminhão, os últimos terens da gente, possivelmente no segundo ou terceiro caminhão. E era um dia todo, quer dizer, não havia calçamento sequer. No entanto, hoje você faz isso com uma rapidez enorme. Mas nós fomos morar em Jaboatão, num lugar chamado Morro da Saúde, que eu sempre visito toda vez que posso, que vou ao Recife. E lá, então, eu tive uma experiência, a primeira continuidade da crise, que até se agravou mais ainda. Meu pai tinha sido reformado muito jovem por questão de saúde, não trabalhava, a sociedade brasileira fechada demais, na época não havia o que fazer com ele, e ele passava o dia em casa ou lendo ou trabalhando numa oficininha que ele mesmo montou, fazendo gaiolas, fazendo isso, fazendo aquilo, e a gente ao lado dele. Quer dizer, nós tivemos a vantagem de, tendo sofrido a crise, ter tido a presença paterna numa sociedade machista como a nossa, numa cultura machista como a nossa. Tivemos a chance, por acidente, de conviver diretamente com a figura paterna, que é uma coisa também fundamental, uma coisa importante. Mas lá em Jaboatão, onde eu aprendi muita coisa, em primeiro lugar aprendi a ampliar o meu mundo, porque no Recife, meu mundo, na estrada do encanamento, onde eu nasci, se adstringia ou se restringia ao quintal, mesmo grande, da casa. Em Jaboatão, esse mundo cresceu um pouco. Eu era um menino que mudei também de sociologia, porque quando eu deixei o Recife, fui morar em Jaboatão, na beira de um rio. E então, aí, mudando a sociologia, eu mudei um pouco a psicologia também, entende? Mudei a ecologia, quer dizer, eu passei a sofrer influências que eu não sofria antes e que foram muito interessantes para mim, muito marcantes. Quer dizer, eu ampliei o universo de amizade. Então, eu passei a ter em Jaboatão meninos que ficaram meus amigos até hoje, um ou outro ainda sobrevive, e que eram meninos filhos de camponeses ou filhos de trabalhadores urbanos, por exemplo, da cidade ferroviária na época, que era Jaboatão. Mas a experiência da fome cresceu de um lado, mas era como é que eu diria, era a fome de mercado, quer dizer, de produtos do mercado. Aí a gente não tinha dinheiro para comprar, mas não havia a fome rigorosa, porque a gente tinha as frutas em abundância e bem mais fáceis do que quando a gente morava no Recife. Quer dizer, naquela época, realmente, morando onde eu morei, em 1932, em Jaboatão, dificilmente uma criança podia passar um dia inteiro sem comer, porque podia passar até um mês sem comer feijão, por exemplo, sem comer carne, mas não passava, e isso teria repercussões, claro, mas não passava sem comer, porque havia manga, havia jaca, havia banana, havia tudo isso. Ainda, além do mais, havia ovos também, de galinhas andarilhas que punham pelo quintal dos outros, que punham no mundo. Entende? O seu terreno era o mundo. E, portanto, eu era um menino do mundo e achava os ovos das galinhas incautas. E aí, então, trazia os ovos para casa, e não só eu, mas meus irmãos, minha mãe comiam todos. Éramos 4, hoje somos 3.
morreu mais velho, recentemente. Mas bem, essa experiência, entende, que foi uma experiência, de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. E nos encontrávamos num sítio, por exemplo, num lugar, num espaço, num terreno, em que, mesmo com discriminação, era possível uma convivência, que era exatamente um campo de futebol. Quer dizer, no bate-bola havia uma convivência que escondia as discriminações, mas eu entendia e percebia, talvez percebesse mais do que entendesse, a discriminação e sempre me pus contra. Entende? Quer dizer, desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória, não importa de quê. Discriminação, até já naquela época, discriminação religiosa me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo, que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre, por exemplo, contra o menino pobre, contra o menino preto, etc. Eu ainda não me arrepiava na infância, era na discriminação que só muito tempo depois eu percebi, que é a discriminação do sexo, quer dizer, a discriminação machista contra a importância e contra os direitos da mulher. Ali era meio difícil que eu percebesse, porque eu era também um produto dessa cultura machista, quer dizer, eu estava sendo, de certa forma, moldado machistamente para reproduzir exatamente a ideologia machista que eu devo ter reproduzido durante algum tempo, mas depois me consertei. E acho que hoje sou pelo menos um pouco menos machista do que era. Agora, mas o que eu queria salientar a vocês e a quem depois, sei lá, daqui a anos me escute para me estudar, era a importância que certas privações na época a importância que essas privações proporcionaram. A própria experiência de uma fome não austera demais, ou não rigorosa demais, foi importante para mim, foi fundamental. Porque eu era um menino que tinha uma constante, que era a de ser curioso. Quer dizer, curioso todo menino é e todo ser humano é. Eu até diria que o fenômeno vital é curioso em si. Mas eu vivia a curiosidade, quer dizer, eu me indagava muito mais a mim mesmo do que aos outros. Eu me perguntava, eu procurava, afinal de contas, entender por que é que eu não comia e outros comiam. Quer dizer, desde tenra idade eu me preparava para me opor às injustiças sociais, quer dizer, mais tarde, quando jovem, quando homem, quando adulto, etc., eu comecei a me lançar no esforço político-pedagógico, então tudo isso veio à tona, quer dizer, as memórias de mim mesmo me ajudaram, isso que eu chamo de tramas, me ajudaram a me entender nas tramas de que eu fiz parte e a descobrir a dimensão política e ideológica disso tudo e a questão do poder. Então, em síntese, se você me pergunta, Paulo, você acha que sua infância foi trágica? Eu digo, não, foi dramática. Não, quer dizer, eu pude oferecer, anos depois, a meus filhos uma infância e uma adolescência que eu não tive. Mas nem por isso me tornei um pai licencioso e um pai que procurava oferecer, custasse o que custasse aos filhos, o que ele não tinha tido. Eu nunca achei que isso também era correto, era uma boa pedagogia. Mas eu fiz tudo que era possível, só não fiz o impossível. O impossível é que eu achava que não podia ser feito, nem devia ser trabalhado.
mas tudo para que os meus filhos tivessem experiências um pouco melhores, mais favoráveis a eles. Mas se você me pergunta ainda, e você acha que você aproveitou a tragicidade ou a problematicidade da sua infância, de que acho que sim, e acho que ela, apesar de tudo, foi para mim altamente positiva como apontamento de caminhos, como colocação de dúvidas, de incertezas e como descoberta de certos valores que me são hoje ainda caros. Em síntese, eu acho que é isso que eu podia te dizer da infância, da adolescência, quer dizer, o meu gosto da vida, o meu gosto da vida veio de lá. E aí, como mudou essa situação? Estudou, saiu para trabalhar? Bem, esse é um momento importante também, que tem que ver com a tua pergunta. Quer dizer, eu tinha, na verdade, um enorme gosto pelo estudo. Mas chegou, para vocês terem uma ideia, eu fiz o exame chamado de admissão e entrei no primeiro ano com 16 anos de idade. Quer dizer, exatamente quando colegas meus de geração estavam entrando na universidade, ou na faculdade naquela época. Né? Quer dizer, eu fui um estudante que começou atrasado no tempo. A minha escolaridade foi uma escolaridade tardia. Né? E se poderia perguntar, e você perdeu então muito tempo? Não perdi, eu acho que você não vive perdendo tempo à toa. Quer dizer, o tempo em que eu não estava escolarizando-me na escola, eu estava educando-me no mundo. Quer dizer, eu posso não ter feito a escola primária durante aquele período em que não fiz, mas eu aprendi muitas coisas fora da escola, né? E apesar da escola. Mas, por outro lado, se havia uma dificuldade para eu estudar, por exemplo. O Recife, na época, só tinha um grande ginásio oficial, com uma carga enorme. E o resto eram algumas escolas privadas. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de entrar na escola oficial, que era muito exigente, entrar naquele ginásio chamado de ginásio pernambucano, que era uma coisa seríssima realmente. Era como fazer certos vestibulares para certas universidades muito famosas, que a priori reprovam. E eu não tinha dinheiro, minha família não podia pagar uma escola privada. Quer dizer, então, e eu não tinha como também me preparar muito bem para enfrentar um chamado exame de admissão no tal ginásio. Com muito sacrifício eu fiz um exame de admissão através de uma escola privada que fazia provas num outro colégio. Era uma complicação até que já eu esqueço. Quando terminei o primeiro ano de ginásio, eu fiquei na iminência de não ter a continuidade, de não ter o segundo ano. Então minha mãe procurava quase todo dia, ela vinha ao Recife, procurar com uma grande ternura, ver se achava uma escola privada que me desse uma bolsa de estudos. E sempre voltava e eu ficava em casa esperando. E ela voltava triste e não tinha encontrado. Então lá um dia ela saiu e disse: Paulo, hoje vai ser a minha última tentativa. E quando voltou, veio risonha e feliz e me disse que tinha encontrado. Na verdade, ela passou nesse dia, por uma rua do Recife, viu lá uma grande placa escrito Ginásio Oswaldo Cruz, e entrou e falou com o diretor, que por coincidência é o pai exatamente de minha segunda mulher hoje, o pai da Anitta, que tinha 4 anos naquele tempo, e de quem eu fui professor depois. E ela falou com o doutor Aloysio, que era o pai dela, e ele disse: está bem, se seu filho for estudioso, não tem problema, então eu dou o estudo a ele. E foi aí que eu entrei. Eu tenho hoje uma grande dívida, eu quero um enorme bem a ele, que já morreu,
sou muito grato a ele, muito grato à mãe de Nita, que está viva, com 90 anos hoje no Recife. E eles me receberam no colégio e eu fiz lá, então, do segundo ano de ginásio até o último ano do curso chamado pré-jurídico, que eu terminei fazendo curso de Direito. E lá eu me tornei professor também, né? Quer dizer, eu tinha um gosto, que continuo, que preservo hoje, um gosto muito grande por problemas de linguagem, e estudei muito a chamada gramática ou a sintaxe da língua portuguesa, e me tornei professor do próprio colégio depois. Quer dizer, foi assim então, e daí em diante eu nunca mais parei de gostar de estudar. Mas o meu gosto não era pela advocacia, no fundo. Eu descobri isso no começo logo. Eu agora acabei de escrever um livro onde eu conto essa história. Quer dizer, a minha primeira causa, ainda para me formar, foi com um jovem dentista que comprou um equipo dentário e não pôde pagar. E eu era o advogado do credor dele. E chamei-o ao meu escritório, ele veio e começou a conversar comigo. Ele cheio da minha idade, e dizia: doutor Paulo, eu não posso pagar. E o senhor não vai poder me acionar contra, então não pode tomar meus instrumentos de trabalho. A lei não permitia realmente. Nem tampouco minha filhinha, mas meus móveis o senhor pode tomar. Então, eu deixei de ser advogado naquele dia. Disse para ele: olha, vai para casa e tu vais ter no mínimo 15 dias em paz com tua mulher, porque eu vou daqui a 15 dias eu vou devolver essa causa. E o dono, o teu credor, vai ter mais uma semana para arranjar outro advogado necessitado como eu, e aí é que vão te aperrear de novo. Né? Tu vais ter aí uns 15 a 20 dias. E larguei completamente, até hoje, definitivamente. E me dediquei exclusivamente à pedagogia. Entendeu? Foi daí para cá que eu comecei. E aí depois então fui trabalhar no SESI, em Pernambuco, onde eu tive toda assim, uma experiência fantástica que me deu a possibilidade de refletir teoricamente sobre o que eu via e o que eu fazia e eu escutava. E disso tudo, o Paulo Freire de hoje vem não só disso, mas através disso. O senhor chegou a ser professor da Universidade de Recife? Sim, terminei sendo professor de História, de Filosofia da Educação da Universidade do Recife. Depois fiz, e foi exatamente como professor da Universidade do Recife, que eu defendi uma tese universitária, que eu acho que é ainda hoje atual, profundamente atual. Essa tese anunciava a pedagogia do oprimido, como anunciava o livro que eu termino agora, que eu terminei, que vai se chamar Pedagogia da Esperança. Essa tese tinha as matrizes disso tudo, entende? E eu defendi essa tese num concurso com uma concorrente e não fui reprovado, mas tirei o segundo lugar. E foi defendendo essa tese, ganhando o segundo lugar, que eu ganhei legalmente o título de doutor também em pedagogia. Não fiquei com a chamada cátedra, não, antigamente, isso você já nem sabe mais o que é isso. Não fiquei com a cátedra, mas fiquei com o título de doutor e fui confirmado como professor adjunto na faculdade de filosofia, noutra faculdade. Essa tese que se chamou Educação e Atualidade Brasileira teve núcleos centrais, básicos, que se desdobraram depois no livro Educação como Prática da Liberdade, e que anunciavam também a pedagogia do oprimido, que eu escrevi depois, aí já no exílio. E quando o senhor
começou a colocar em prática o seu trabalho, né? Ele tem toda uma filosofia de educação e começou a colocar em prática. Exato. Antes eu coloquei tudo em prática e aprendi a perceber a teoria dessa prática quando eu trabalhei no SESI, uns 10 anos, por exemplo. Foram 10 anos de intensa pesquisa, ao lado de um estudo muito sistemático e teórico que eu fazia constantemente comigo mesmo. Não é? E trabalhei então no Recife durante toda essa época, ora assessorando grupos que trabalhavam em escolas primárias, ora trabalhando diretamente eu mesmo com adultos em educação popular. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele período dos fins dos anos 40 e todos os anos 50 foram profundamente fundamentais do ponto de vista da minha formação política, da minha formação científica também e ideológica, nos morros do Recife, nos córregos do Recife, nas áreas rurais de Pernambuco. Aí então eu fui, por exemplo, eu criei o Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco, que existe ainda hoje, e onde desenvolvi toda uma atividade pedagógica de formação de quadros para professores, para jovens, estudantes, até chegar ao governo de Goulart, quando, sendo ministro da Educação, o Paulo de Tarso, aqui de São Paulo, foi secretário do Montoro de Educação, ele me carrega para Brasília para eu coordenar o plano de alfabetização nacional em 1963. Antes disso, em 61, creio, 62, nós fizemos um grande trabalho em Angicos, no Rio Grande do Norte, sob a liderança do então jovem Marcos Guerra, que é hoje secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Marcos era estudante universitário na época e eu fiz um trabalho em Angicos com o secretário de Educação, teu pai, que era o secretário de Educação do Rio Grande do Norte da época, que me procurou no Recife e me levou para lá. E eu fiz uma série de exigências de ordem política ao então governador do Rio Grande do Norte, e ele aceitou as exigências. E nós fizemos um bonito trabalho em Angicos com a juventude e se alfabetizaram 300 e tantas pessoas num período de 2 meses, por aí assim, ou 3. E o João Goulart foi ao encerramento desse trabalho. E viu aquilo, ficou muito tocado por aquele trabalho que se realizou no Rio Grande do Norte. Em seguida, o ministro dele da época, que era um paulista até também, saiu do ministério e ele levou o Paulo de Tarso. Quando o Paulo de Tarso chegou ao ministério, me trouxe para implantar esse plano de alfabetização que foi abortado precisamente pelo golpe. O senhor lembra do fechamento de Angicos? Eu li isso numa reportagem de jornal, com as autoridades todas, um senhor de 70 anos, ele falou que maior que a fome da barriga, a fome da cabeça. O senhor pode contar Eu me lembro disso, inclusive ele fez um discurso, foi muito interessante, porque o presidente da República já tinha encerrado a reunião quando ele pede a palavra, quer dizer, tinha nada a ver com os protocolos, ele pede a palavra para falar e eu me lembro de que um dos presentes da comitiva do presidente disse assim: eita, quebrou o protocolo. E ele virou-se e disse: quebrei o quê? E ninguém respondeu mais. E o João Goulart, que era um homem muito simples, o presidente Goulart, disse: pois não, pode falar. Ele aí levantou e disse: Alteza, chamou o Goulart de Alteza.
Aí disse, me lembro de que uma vez, mais ou menos assim, houve uma fome muito grande nesse estado, e outro presidente, que era Getúlio Vargas, veio aqui ao Rio Grande do Norte para ajudar a gente a sair da fome da barriga. E hoje vem Vossa Alteza para ajudar a gente a matar outra fome, a fome da cabeça e a fome do saber. Depois ele disse uma coisa que a imprensa toda não deu, não noticiou. Ele disse, nós aprendemos aqui, presidente, mais do que assinar o nome e do que ler um bilhete. Nós aprendemos aqui a mudar também. Sim, porque o João Goulart tinha citado no discurso dele a leitura da carta do ABC do país, que era a Constituição. Ele disse, nós aprendemos, presidente, mais do que ler a carta do ABC do Brasil, aprendemos a mudar ela também. Isso é uma coisa fantástica. E essa afirmação dele não foi citada pela imprensa na época. Não foi. Mas ele disse isso. E deve ter agravado essa frase dele, ele deve ter agravado os líderes do golpe, que em seguida se deu, que se deu no ano seguinte. E eu me lembro de que estava presente nessa reunião e ouviu essa frase o general, então general, como é o nome do Marechal? Castelo Branco. Então, ele estava presente, ele era na época comandante do quarto, que chamava-se Quarto Exército, e ele foi para lá. Mas naquela altura, olha, você imagina, isso deve ter sido junho de 63, o golpe foi abril de 64. Quer dizer, naquela altura, o Castelo Branco tinha já o esquema todo do golpe, não há dúvida. E ouviu essa frase desse homem. Depois ele falou comigo e disse a mim, professor, eu acho que o senhor defende uma pedagogia sem valores. Eu nunca esqueço desse papo com o Castelo Branco. Eu disse, não, general, eu acho que, pelo contrário, Não, ele falou, não, uma pedagogia sem hierarquia, parece que era isso. Eu disse, não, o senhor está equivocado, eu defendo valores e os valores estabelecem hierarquias. Agora, só que eu acho é que a hierarquia que está aí montada e estabelecendo princípios, para nós está precisando de mudar. Entendeu? Eu acho que está montada em bases injustas, etc. E ele perguntou a mim, o senhor aceita de falar para nós no quarto exército? Eu disse, quando o senhor quiser, mas nunca, não deu mais nem tempo. E eu acho que aquele discurso, acabou, né? Que o discurso daquele homem só não, quer dizer, não ajudou de jeito nenhum o amaciamento do golpe. Quer dizer, deve ter, eu não diria que o discurso do homem foi causa do golpe. Isso seria uma loucura da minha parte. A história não é tão simples assim. Mas o discurso do homem deve ter aguçado um pouco as preocupações conservadoras de então. Quer dizer, hoje, você vê como a história é bonita. Um discurso desse hoje não deixaria muita gente demasiado assustada. Só um ou outro mais conservador. Mas naquela época um discurso desse assustaria 99% dos conservadores. Você estava contando outro dia a história do raio da morte? Do raio da morte. O raio da morte era uma coisa, porque a gente estava convencido na época já de que era preciso usar tecnologia. Entende? Quer dizer, você não pode transformar a educação, reduzir a educação à tecnologia. A educação é mais do que isso. Mas o que você não pode negar, primeiro, a possibilidade do uso, segundo, a eficácia do uso. Então, mas a gente queria fazer isso de forma que não onerasse demais o próprio povo.
e não era possível estar pensando na importação de projetores norte-americanos que custavam 22, 25 dólares na época, que era muito dinheiro para a época. E a gente vivia procurando um jeito de como é que pode projetar, quando um dia eu recebo um telegrama de teu pai, ou uma carta, que ele tem muito humor, em que ele dizia: descobrimos o raio da morte. E eu fiquei sem saber o que diabo era. Imagine só que felizmente não encontraram esse telegrama, porque se o exército tem pegado esse telegrama, tinha sido uma complicação dos demônios quando eu fui preso. E teu pai ia para a cadeia também, que raio da morte é esse? E era o raio da morte que ia matar o exército todo. Você vê, muita coisa foi assim que se fez. E o raio da morte era um projetor que o teu pai, o Calazans, andou inventando com não sei quem mais por lá. Com lira. Com lira, exatamente, com lira. Eu não sei bem descrever o raio da morte, mas sei que ele jogava com o negócio de uma lâmpada, com uma lanterna. Uma lanterna, era uma lanterna. E o fato é que o raio da morte projetava, entendeu? Direitinho, dava e o povo adorava. Mas olha, o trabalho de Angicos, eu até disse para o Marcos, quando ele assumiu, valia a pena fazer uma pesquisa, entendeu? Porque nunca foi feita uma pesquisa para levantar, não apenas do ponto de vista da alfabetização que foi feita na época e que possivelmente se tenha acabado, né? Mas entre os que viveram aquela experiência, ver as influências no campo da política, por exemplo. Eu estive com o homem do discurso há 10 anos atrás, quando eu cheguei do exílio, houve uma comemoração lá em Natal e eu fui, e ele estava também no almoço, lembrando tudo. Porque houve greves, durante aquele trabalho houve a primeira grande greve de operários da indústria. Uma coisa linda, quer dizer, eles se juntaram, se mobilizaram em função da discussão política que eles tinham enquanto se alfabetizavam e partiram para defender seus direitos. E fizeram a greve e foram vitoriosos. Num começo, me disse o Marcos isso até, houve uma tentativa de os municípios vizinhos a Angicos remeterem os seus empregados para lá, em caminhões, para acabar com a greve, para fazer o fracasso da greve, e os estudantes, que eram os educadores, que souberam disso e foram com os próprios operários para o meio da estrada e paravam os caminhões que vinham das outras cidades e faziam preleções aos outros operários. E eles voltavam e aí a greve vingou. Quer dizer, isso é um exemplo extraordinário. Você já imaginou que se a gente pudesse hoje estudar isso, entende, com gente da época, pegar essa memória disso, para mostrar a importância de um trabalho feito em 3 meses, 4 meses, no sentido da cidadania, quer dizer, no sentido da invenção da cidadania, quer dizer, uma educação lúcida, uma educação crítica. Mas o Marcos estava até muito animado, mas ele mesmo não pôde levar. O senhor trabalhou diretamente junto aos estudantes? Trabalhei, eu capacitei, eu levei a equipe minha da Universidade do Recife para Natal, e lá nós capacitamos a equipe central dos estudantes, que por sua vez capacitou outras. E eu ia constantemente a Natal, e de Natal ia a Angicos para observar em loco o processo. Minha filha Madalena, quando tinha 15 anos, trabalhou lá, substituiu um dia um dos coordenadores que adoeceu, e ela fez um lindo trabalho. Essa foi a primeira manifestação da Madá enquanto educadora, com 15 anos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, depois a gente volta para descansar. Queria que contasse um pouco sobre seu casamento, namoro.
a sua esposa? Olha, eu estou tendo a segunda experiência de casamento. Na primeira, de que nasceram Madalena, Fátima, Cristina, Joaquim, Lute, eu era muito jovem, casei com 23 anos e encontrei um dia no mundo Elsa, que é a mãe dos filhos meus. E nos fizemos um bem assim enorme, no outro um apaixonamento profundo, e vivemos 42 anos juntos. E Elsa era professora, uma educadora para mim de um senso, de uma sensibilidade prática enorme, com uma capacidade de entender sua própria prática também, muito sensível, no gosto do seu silêncio. Quer dizer, ela falava pouco, mas observava muito, e era muito querida pelas colegas e querida pelos alunos. E fez uma carreira pedagógica no Recife bonita. Ela foi professora, depois foi diretora de grupo, mas teve aí um gesto lindo, que foi depois do golpe, a solidariedade absoluta que ela teve comigo. Elsa ia me visitar na cadeia e nunca disse a mim: você está vendo, Paulo, se você tivesse pensado mais. Nunca. Quer dizer, ela foi solidária, absolutamente solidária. E saímos, fui para o exílio e ela foi comigo e os filhos para o exílio, e com isso ela perdeu 27 anos de trabalho. Porque para ir ela teve que pedir demissão, e ao pedir demissão ela perdeu 27 anos de trabalho. E quando voltou, nenhum governo reconsiderou o seu próprio pedido. Ela morreu com essa mágoa, com essa tristeza de ter pedido demissão, porque não podia deixar de pedir. Quer dizer, se ela não tivesse pedido demissão, ela teria sido demitida por abandono, e ela achava horrível ser demitida por abandono. Então pediu demissão. Quer dizer, a minha vida foi com ela, nos 42 anos, uma vida de namorados, realmente. E ela me deu um apoio extraordinário, me deu sempre uma força enorme. Eu costumo sempre dizer que Elsa me provocava até no silêncio dela, quer dizer, me desafiava até no silêncio dela. Me acompanhou durante todo o exílio, viajou muito comigo, tanto quanto ela pôde, porque eu sempre defendi essa tese de não viajar só. E eu não gosto de dormir só, e ficava com ela o tempo todo. E quando eu viajava, eu exigia que ela, da universidade que me convidava, que pagasse as despesas dela. Agora, ela não pôde viajar tanto quanto Nita hoje viaja, porque ela tinha filhos pequenos para cuidar, e tinha uma casa com responsabilidade de filhos pequenos. No meu segundo casamento, nem Nita tem filho pequeno, nem eu tenho filho pequeno. Então, somos dois adultos que podemos andar pelo mundo afora. Então, Nita viaja mais do que ela viajou, mas por isso. Não é porque é a segunda, é porque teve uma circunstância que a outra não teve. Obviamente não teria. Mas Elsa morreu quando em certo sentido eu esperava, mas em outro eu nunca esperava, porque no fundo você nunca espera a dor terrível que significa o corpo do outro parar. E eu tive essa experiência trágica de perder Elsa no meu corpo, no meu peito. E foi uma coisa dramática, porque eu senti um desgosto de viver. Houve uma ruptura enorme que se pôs diante de mim, entre mim e o mundo, entre minha vida.
Eu me desencantei, e me amofinei. E meus filhos, meus amigos mais próximos, mais íntimos, duvidavam até de se eu era capaz de dar o salto depois. É interessante, você sabe, hoje estou convencido, possivelmente até muita gente estranhou que, tendo eu vivido tão intensa e plenamente com Elza, 42 anos, que eu me casasse de novo. Possivelmente, que todo mundo tem direito a fazer conjecturas em torno da vida dos outros. E, possivelmente até eu, que se não fosse comigo, podia ter feito essa conjectura com outro qualquer. Depois de ter experimentado o que eu experimentei, nunca mais eu faço essa conjectura com outro qualquer. E hoje estou convencido de que quanto mais você amou, tanto mais você pode continuar a amar. E quanto menos você pôde amar, tanto menos você continua a poder amar. A minha experiência com Elza tem sido uma experiência tão plena, tão enorme, tão fantástica, que eu não pude ficar só. Não dava. Quer dizer, eu tinha que continuar amando, entende? Mas para que eu continuasse a amar, era preciso que eu sepultasse Elza. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Porque Elza tinha sido sepultada no dia seguinte à sua morte. Mas você pode sepultar uma pessoa em 1992 e manter a pessoa viva até o ano 2000, até 2010, quer dizer, você passa a ter uma experiência necrofílica, você deixa de amar a vida e passa a amar a morte, na tentativa de ressuscitar o morto, que não dá, porque o teu poder não é suficiente para plenamente ressuscitar o morto. Então é preciso sepultar o grande amor. É preciso reconhecer ou assumir a ausência dele. No momento em que você assume a ausência muda de qualidade. E já não é uma ausência dramática e dolorida, porque passa a começar a virar uma presença remota. Entende? A ausência se veste de uma saudade risonha, em que você convive com a positividade do passado. Aí então você está disposta de novo a reabrir-se ao mundo. Quer dizer, e é isso que tem que ser feito. Entende? Não há dúvida nenhuma que é isso que tem que ser feito. E não ficar eu dentro de casa morrendo e morrer com a responsabilidade que eu acho que cada um de nós tem com o mundo. Em níveis diferentes, você é tão responsável pelo mundo quanto eu, quanto você. Só que em níveis diferentes nós somos essa responsabilidade. Eu não tinha o direito de renunciar ou de fugir a essa responsabilidade, porque Elza já não estava no mundo. Então, foi exatamente nesse clima emocional e um pouco racional também, afetivo, crítico, ingênuo, etc., que Nita, que tinha sido, como eu te contei já, aluna minha, menina, e que depois era muito amiga de mim e de Elza, nós éramos muito amigos, os dois casais. E Elza gostava muito de Nita. Nita enviuvou, morreu o marido dela antes da Elza, 11 meses antes. No mesmo dia, 11 meses antes. E Nita ficou também, quer dizer, chocadíssima, muito traumatizada. E quando ainda a Elza viva, ela me procurou para eu orientar a tese dela. Elza me pediu isso também, etc. E eu aceitei a dissertação de mestrado dela. E começamos a trabalhar ainda a Elza viva. Quando a Elza morre, eu largo tudo. Eu só fazia chorar, ouvir música e tomar uísque. Não saía de casa, não fui mais a canto nenhum, era uma coisa
primeiro jantar que eu fui a um restaurante, eu fiquei profundamente culpado, entendeu? Como é que eu estou num restaurante com essa morta. Quer dizer, eu vivia assim, culpando-me por tudo. Quando eu retomei o trabalho com Nita e com a universidade, lá um dia eu descubro que Nita podia ser mais do que a amiga que vinha sendo. E ela também descobriu isso em mim. Nos descobrimos, afinal de contas, numa perspectiva até então não percebida. Porque éramos apenas bons amigos. E eu, o orientador do trabalho dela. Então aí nos acertamos para viver uma vida diferente. Não, uma coisa que até a Anitta me disse nos começos de nossa aventura, ela me disse: é correto, eu não tenho como substituir Elsa ou continuá-la, como você não tem que substituir Raul ou continuá-lo. Quer dizer, não se trata da substituição ou da continuidade, mas se trata de começarmos juntos outro momento de nossas vidas. Porque se a gente tenta pensar que o outro está substituindo um que saiu, ou que perdeu, ou que morreu, a gente não faz a nova vida. Aí o tal negócio de que eu falei antes, era preciso sepultar primeiro Elsa, sepultar Raul, para que os dois que ficaram vivos pudessem, em paz, sem culpas, recriar-se um com o outro. Essa coisa não é fácil, essa coisa você tem que enfrentar análises dos demais, críticas, restrições. Eu respeito muito a opinião dos outros, mas aí a decisão era minha e dela, e nenhum filho meu tinha o direito de interferir nisso. Nem eu reconheceria a nenhum deles esse direito. Obviamente que comuniquei a eles, não pedi licença, porque eu achava que era um absurdo que eu pedisse licença, como eles não tinham que pedir licença a mim, nem nunca pediram licença a mim para casar. Entendeu? Então eu não tinha por que pedir licença a eles, mas tinha o dever de comunicar a eles. Creio que no começo devem também ter se chocado, uns mais do que outros. Eu acho que era natural isso, mas cada um a seu jeito vem superando sua surpresa, e descobrindo que era melhor o pai vivo surpreendendo-nos do que o pai morto para ser coerente. Então era isso mais ou menos que eu podia te dizer. Professor, o senhor não vai tocar no assunto do seu exílio e como é que foi? Olha, mas é porque se eu for... Eu tenho feito muito isso em livros, sabe? Sim. Porque se eu tocar nisso aqui agora, eu acho que a gente vai passar... O tempo vai estourar, viu? De entrevista, porque é tudo uma vida. E, aliás, tem coisas lindas para conversar sobre isso. Mas e eu também não me... Como é que eu diria? Não me furtaria isso. Eu acho que isso é um trabalho excelente que se faz aqui. Eu acho que guardar um pouco das memórias do país é um dever da gente. E eu acho que eu acho que eu tenho alguma importância na história nossa. E é um dever meu até fazer isso. Agora, eu não posso, primeiro hoje de tarde, porque eu tenho agora um compromisso com os professores europeus. Agora, em segundo lugar, se isso for possível, porque também depende dos critérios de vocês com relação a tempo, a isso, aquilo outro. Se isso for possível, aí um dia você marca comigo de novo e eu venho cá. E aí a gente faz mais 2 horas, e aí eu converso o negócio bonito, porque tem muita coisa bonita, inclusive, para dizer. Essa passagem toda, porque eu tenho dito isso em livro, mas eu tenho a impressão que dizer com o corpo, com a imagem,
é mais forte. É mais forte. Depois, o tipo de clientela que vê isso não é necessariamente o que lê. De maneira que, então, E, professor, eu estou à disposição, isso é que eu quero dizer. Tá certo. Por causa do tempo, eu vou fazer para fechar, tá? Eu queria que você falasse um sonho. Olha, puxa, eu tenho, em primeiro lugar, eu até agora, nesse livro que eu acabei de escrever, eu falo muito do sonho e chego a dizer que o sonho não é apenas um direito e até um dever que a gente tem, mas que o sonho faz parte da natureza do ser que nós, mulheres e homens, estamos sendo. Quer dizer, em outras palavras, não era possível ser esse ser que somos. Que você veja até que do ponto de vista biológico, do ponto de vista genético, nós somos seres muito especiais. Né? Nós somos seres programados, realmente, mas não determinados. E a nossa programação é uma programação que se funda numa coisa com a qual a gente nasce, mas a gente recria, que é isso que eu chamo a curiosidade diante do mundo. E por isso, então, nós somos também seres, ou estamos sendo, seres que não resistimos continuar a viver sem estar envolvidos num pensamento permanente sobre o amanhã. É inviável para o ser humano continuar se ele para de pensar no amanhã. Não importa que seja um pensamento em torno do amanhã, o mais ingênuo possível, o mais imediato, o de se a gente vai ter café amanhã, ou de se a gente vai ler ou reler Hegel ou Marx, não importa. O que importa é que somos seres de tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam. A minha tese, então, é a seguinte: não pode existir um ser permanentemente preocupado com o vir a ser, portanto, com o amanhã, sem sonhar. É inviável. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar. Significa arquiteturar. Significa conjecturar sobre o amanhã. E quando tu me perguntas, a questão agora é saber qual é o sonho em torno desse amanhã. Segundo, a questão fundamental é saber com que sonho e contra que sonho. Porque eu não posso sonhar em favor de alguma coisa se não sonho contra outra, que é exatamente aquela que obstaculiza a realização do meu sonho. Eu não posso sonhar se eu não estou claro também a favor de quem eu sonho. Daí que o ato de sonhar seja um ato político, um ato ético e um ato estético. Quer dizer, não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Então, eu quero saber, quando você me diz, Paulo, eu também sonho, eu quero saber com que e a favor de quem você sonha. Quer dizer, qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? E não basta que você me diga, eu sonho pela humanidade, porque a humanidade como abstração não existe. Entende? Então agora quando você me pergunta, Paulo, me diga qualquer coisa sobre o seu sonho, eu te diria, o meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade
que me estimula a brigar pela justiça, pelo respeito do outro, pelo respeito à diferença, pelo respeito ao direito que o outro tem e a outra tem de ser ele ou ela mesma. Quer dizer, o meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta, mas que tenha mais vergonha. Esse é o meu sonho. O meu sonho é um sonho da bondade e da beleza. Não, só uma última. Lógico que depois eu acho que vai ter que voltar para falar um monte de coisa aí. Mas, que se a gente puder dizer uma mensagem para as gerações que estão vindo, qual a mensagem que você deixaria? Olha, seria de novo uma mensagem em torno do sonho. Entende? Quer dizer, eu diria aos jovens que hoje possivelmente não me verão aqui, porque não estão ainda curiosos para fazer esse tipo de pesquisa, porque eles estão ficando de tal maneira envolvidos de novo com o seu sonho. A juventude brasileira é fantástico isso. Veio para as praças e veio para as ruas, mas veio agora de uma forma muito mais gostosa do que a minha geração não conseguiu vir. Então, a tua não pôde também. Mas a geração, enquanto a geração, por exemplo, de jovens de quando eu era maduro, vinha para as ruas brasileiras também, para as praças públicas, defendendo teses de que era preciso que as mulheres jovens tivessem só um jean. A gente diz uma calça jeans. Uma blusa só, que lavasse no sábado de noite em casa, porque fora ter duas blusas significava burguesia. Que era preciso ser feia, não podia estar cuidando da cara, porque isso era burguês. A juventude de hoje, a meninada, vem para a rua hoje e pinta as suas caras. Inventou a geração da cara pintada, da cara cheia de cor, da boniteza, afinal de contas, despreocupada de se isso é ingenuidade burguesa, pré-burguesa, revolucionária ou nada. Quer dizer, a juventude veio disponível à invenção, disponível ao amor. Então, quando tu me pedes uma palavra, eu te diria, essa juventude é que está me mandando mensagem. Quer dizer, eu só gostaria agora era de dizer, nos meus 71 anos, a essa juventude que eu a entendo, que eu sou também um cara pintado. Ótimo. Muito obrigada. Agora eu vou. Não é agora?